Possamos ouvir o que o Senhor quer, não o que nós queremos. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento. Estou com a voz um pouco rouca. Não me pergunte por quê. Como eu consegui. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Ontem foi realmente um culto abençoado, onde a gente pôde ver que todas as vezes que a gente se propõe a fazer algo, coloca o coração em algo, Deus vem com a gente. Ainda mais quando é para a honra e glória do nome dEle, né? Então, irmãos, coloque o Senhor à frente dos teus projetos, que eles serão bem-sucedidos. Envolva o Senhor na bênção. Muitas vezes nós pedimos algo e esquecemos de envolver o Senhor na bênção. Esquecemos de dizer que vai ser para a honra e glória do nome dEle. Que de alguma forma o reino vai evoluir, vai crescer, vai ser abençoado através daquilo ali. Faça isso. Lembre-se de Ana. Ana subia de ano em ano a adorar a Deus. E ela tinha uma rival, Penina, que colocava o dedo na cara dela e dizia: olha, eu gero muitos filhos e você não. Eu sou bem-sucedido e você não. Olha, eu prospero e você não. E aquilo feria a Ana. Mas um dia ela chegou no templo para adorar, e ela resolveu orar diferente. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, não vai ser meu, eu devolvo para o Senhor. Vai ser para a honra do teu nome. E quando ela fez essa oração, ao chegar em casa, se relacionou com seu esposo, e a Bíblia diz que naquele dia, ela concebeu. Porque é assim que o Senhor faz, irmãos. Quando a gente envolve o Senhor na bênção, quando o reino é envolvido naquilo que estamos pedindo, Deus fecha a conta e faz acontecer. Amém, irmãos? Então a pergunta é: isso que você está almejando, isso que você está pedindo, envolve Deus, envolve a sua obra, envolve a glória de Deus, irmãos? Ou é para o nosso ego, para o nosso pensamento, para que nosso nome seja levado e conhecido? Mude a sua oração em nome de Jesus. Para parabenizar também a liderança dos jovens, a Tati, o Michel, com auxílio aí da Michele, do Cacá, tem sido uma bênção. Então, continuem firmes, constantes, que Deus vai continuar abençoando esse trabalho em nome de Jesus. Nessa noite eu quero falar algo, irmãos, que Deus vem ministrando ao meu coração, e não foge do que todo esse ano nós como igreja, nós como RAG, nós, na visão que temos como igreja, pregamos. Eu quero falar um pouco sobre intimidade com Deus. Essa palavra já está há alguns dias no meu coração. Semana passada eu iria ministrar ela, mas Deus mudou as coisas. Mas eu quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre intimidade com Deus. Você é íntimo dele, irmãos? Você conhece o Senhor? Eu quero usar como base o texto de Oséias, capítulo de número 6, livro do profeta Oséias, capítulo 6, do verso 1 até o verso 7. Nós vamos dar ênfase ao versículo 3, se você trouxe a sua Bíblia, anote, marque esse versículo 3, anote aquilo que você julgar ter lições para a sua vida. Oséias capítulo 6, do verso 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus: Venham,
voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, Ele nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu vos despedacei por meio dos meus profetas, e eu os matei com as palavras da minha boca. O meu juízo sairá como a alvorada, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. Mas eles, como Adão, quebraram a aliança, e ali me traíram. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por esta palavra. Como eu disse, a ênfase da mensagem de hoje é o versículo 3. Nós vamos dar o foco nele, que diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você já deve ter lido o livro do profeta Oséias. E eu quero começar essa ministração perguntando para os irmãos, ou pensando sobre algo. Imagina agora que você é um homem, uma mulher temente a Deus, se esforça por viver integralmente, sendo usado por Deus, sendo alguém que se desvia do mal, como Jó era, procura oferecer a Deus sacrifício, culto, adoração, procura ter uma vida reta, é usado por Deus na profecia, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e vem a palavra do Senhor até você e diz: você é solteiro ainda, é solteira, e Deus vem a você e diz: olha, fulano, eu quero que você se case com, se é o homem, uma mulher que vai ser adúltera e tem uma tendência à prostituição, ou você, mulher, eu quero que você case com um homem assim, que vai ser adúltero, que vai trair você, e tem a tendência à prostituição. Foi isso que Deus falou para Oséias, profeta de Deus, homem temente a Deus. Deus dá essa ordem para ele: Oséias, eu quero que você se case com uma mulher que vai te trair. E mais, Oséias, essa mulher não só vai te trair, ela tem a tendência à prostituição. Se algum de nós viesse essa ordem, irmãos, nós obedeceríamos? Há poucos dias eu conversava com uma pessoa que está passando por um momento difícil no casamento, e uma das coisas que foi indagado a mim é: pastor, eu não vou ser mais traído. Ele usou outra palavra que é mais forte: eu não vou ser mais traído, eu não vou ficar nesse relacionamento sendo traído. E eu, assim como Deus quis fazer isso com Oséias, e foi literal, irmão, não foi uma parábola, não foi uma analogia, foi real. Eu disse:
O relacionamento de Deus com o homem é comparado a um casamento. A igreja, assim como Israel era considerada, e nós somos considerados como noivas. A noiva do Senhor é a igreja. Assim como Israel o era. E Deus é o noivo do relacionamento. Entendendo isso, o que Deus estava pedindo para Oséias? Deus estava dizendo a Oséias: Oséias, o seu casamento vai impactar o povo, porque vai representar o relacionamento deles comigo. Oséias obedece, a gente vê no capítulo 1, se você não leu, eu te aconselho a ler. No capítulo 1, a mulher Gomer, com quem ele se casa, engravida. E quando relata que teve o primeiro filho, diz: Gomer engravidou de Oséias. Ali a gente tem certeza que o filho é dele. Mas Gomer teve mais 2 filhos. E quando a Bíblia vai relatar que ela fica grávida desses 2 filhos, ela já não fala que ficou grávida de Oséias, nos dando a sensação de que os filhos agora não eram dele. Que essa mulher, mesmo sendo casada com o profeta, mesmo estando com ele, pode ter engravidado de outro homem. Mas se lembre, o relacionamento deles indicava o relacionamento de Israel com Deus. Israel era infiel, e mesmo assim a orientação de Deus para Oséias é: não largue ela, não abandone ela, porque é isso que eu faço com meu povo. No capítulo 3, se você for ler, nós vemos que Gomer abandona, mesmo com 3 filhos, ela abandona o profeta Oséias. E alguns estudiosos dizem que ela vai viver em templos pagãos, que adoram outros deuses, mas além de adorar outros deuses, haviam rituais que eram feitos através do relacionamento íntimo, sexual. Gomer foi se prostituir ritualmente. Mas sabe o que Deus faz para ele? Fala para Oséias: abre mão dessa mulher, deixa ela para lá. É isso que Deus faz? Não. Oséias, vai novamente atrás daquela mulher adúltera, atrás daquela mulher que te traiu, atrás daquela mulher que se prostituiu. Vai lá, compra ela como ela está sendo como escrava, paga o preço por ela e traga ela de volta para você, irmão. Por quê? Porque o relacionamento de Oséias e Gomer representava o relacionamento de Deus com o seu povo, irmão, e continua representando o relacionamento de Deus com a igreja, irmãos. Por quê? Porque nós somos como Israel. Nós somos muitas vezes infiéis ao nosso noivo. Ele pagou o preço, ele tenta nos agradar, ele tenta nos dar o melhor, mas muitas vezes nós o traímos em olhares, pensamentos, caminhos. Mas Deus, ele não é, irmãos, aquele pai que só castiga e não fala o porquê. Todas as vezes que Deus permitir algo acontecer em nossa vida, é para que a gente melhore, cresça e ande no relacionamento com Ele. Cresça em relacionamento, irmão. O capítulo 6 que a gente leu, aqui é uma orientação de como eles iriam agora resolver esse problema. Como eles iriam resolver. Se o povo de Israel era, e hoje nós somos essa mulher
adúltera, que tem filho com outro, que foge, que se prostitui. Como resolver isso? Deus traz no capítulo 6 e dá essa orientação. E o primeiro passo é o versículo 1 do capítulo 6. Observe, olha o que Deus fala. E é o caminho que a gente precisa ter. Ser íntimos de Deus. Você quer ser íntimo de Deus, irmãos? Você quer ouvir a voz de Deus, ser sensível a Ele? Olha o caminho aqui. O primeiro passo é: venham, voltemos para o Senhor, irmãos. É se voltar a Ele, irmão, de todo o coração. É voltar a Deus de um caminho que a gente tomou, e talvez nós estejamos tão enrolados, ou talvez estamos tão enganados que algo está certo, que fica difícil de reconhecer. Mas Deus está dizendo: você quer crescer em relacionamento, em intimidade comigo? Volte para mim. Volte-se para o Senhor, irmão. Não importa o quanto você já caminhou, não importa o quanto você já prosperou nesse caminho, um convite de Deus nessa noite é: volte para o Senhor, irmãos. Olhe para Ele e tenha Ele como o alvo da tua vida. Muitas vezes nós achamos que conhecemos a Deus, irmãos. Muitas vezes nós achamos que temos intimidade com Ele. Mas na verdade, irmãos, nós só temos informação de quem é Deus, de quem é Jesus. Há poucos dias nós estivemos na casa da Tati, do Paulo, e eu perguntei isso para ele. A gente falou sobre isso, e eu perguntei: você conhece o Neymar, Paulo? Conheço. Quem aqui conhece o Neymar? Levanta a mão aí. Conhece? Será? Você conhece o Neymar mesmo? Quanto o Neymar calça, irmãos? Quem sabe aí? Qual é a comida preferida do Neymar, irmão? Quem sabe? Quem tem o WhatsApp do Neymar aí? Hã? Só o Enzo. Quem? A pergunta é: nós achamos que conhecemos o Neymar. O Neymar nos conhece, irmão? Nenhum de nós aqui conhece o Neymar. Nós temos informações sobre o Neymar. Nós sabemos quem ele é, mas ele não sabe quem somos. Ele não sabe nem da nossa existência, irmão. Ele não sabe. Então, por que eu disse isso, irmão? Porque nós podemos correr o risco de ter informações sobre Deus, mas não conhecê-lo de verdade. Nós vivemos num país onde mais de 80% das pessoas se dizem cristãs. E tem informações sobre Jesus, mas não conhece Jesus. A Bíblia diz que nós devemos conhecer a Deus, mas não só isso, ser conhecido dEle. Uma coisa é conhecer a Deus, irmã Vânia, outra coisa é ser conhecido dEle. Fala de intimidade, de essência. Você conhece Deus? Você é íntimo de Deus, irmão? Nessa noite Ele nos chama para intimidade. Nessa noite Ele nos chama para ter um relacionamento próximo. E qual é o caminho? Versículo 1: voltemos ao Senhor. Abandona toda certeza, abandona tudo aquilo que você tem como certo, irmão. Ainda, observe isso aqui, ó, ainda que esteja dando certo, abandone. A pior coisa que tem, irmãos, é obter êxito naquilo que Deus reprovou, sabia? Porque nos deixa cego. Quando a gente está fazendo algo e está dando certo,
mesmo sabendo que não era a vontade de Deus, nos cega. A pior coisa que tem é obter êxito, é ser bem-sucedido naquilo que Deus já reprovou, porque nos deixa cego. Então, ainda que você chegou nesse lugar, há um convite para você: voltemos ao Senhor. Volte para Ele, irmão. E o que revela, irmão? O que revela? A voz está ruim, hoje, bem misericórdia. Melhora aí, Luiz, na mesa. O que revela, irmão, que nós não estamos com essa intimidade com Deus? O que revela? Sabe um dos pontos que pode revelar que não somos íntimos de Deus? Tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa da aprovação ou da orientação de outra pessoa. Quantas e quantas vezes alguém chega e diz: pastor, crente pode isso, crente pode aquilo, pastor, crente pode fazer isso, crente pode fazer aquilo. E por muitos anos, para não ter isso, as igrejas fizeram o quê? Fizeram uma cartilha. As mulheres não podem fazer isso, os homens não podem fazer aquilo, porque já está aqui, ó. Então é nosso costume, é nossas regras, segue isso aqui. E aí, o que você tinha? Pessoas que não eram íntimas de Deus, vestindo uma capa, uma aparência, que olhava de fora e falava: nossa, como é santo, nossa, como é bambambam. Aí quando caía, era escândalo. Quando caía, afastava os outros da igreja, porque dizia assim: esse aí que mantinha essa aparência caiu, eu que não quero ser crente, porque seguiu a cartilha, mas não seguiu o íntimo e escondido, que a Bíblia diz que só Ele conhece. Então, irmão, o que a Hag prega? Qual é o conceito da Hag? É intimidade com Deus, é relacionamento pessoal com Deus, e para isso acontecer, voltemos ao Senhor. Vá à fonte, vá a Ele, não sou eu. Eu, como pastor, eu posso te orientar. A Bíblia diz que a função ministerial do pastor, do apóstolo, do mestre, é capacitar santo para o serviço. Quem faz a obra, irmão, não é pastor, não é obreiro, é o santo. Sabia disso? Qual é a função do ministério? Aperfeiçoar você. É dizer: ó, larga isso, volte para o Senhor. É dizer: seja íntimo de Deus, volte para o Senhor. Quando você fizer isso, você irá fazer a obra de Deus. Agora, você precisa entender que você precisa crescer em intimidade com o Senhor. Não sou eu que tenho que falar: larga isso, para com aquilo. Eu posso te orientar. Eu posso falar à luz que a palavra diz e dizer: a palavra diz que isso não é bom para você. A palavra diz que isso pode te matar. Mas acima disso, existe alguém que mora dentro de você, que é mais importante que eu, e quer se relacionar com você. Existe alguém que todos os dias, quando você está na tua casa, Ele está com você. Quando você está no seu trabalho, Ele está com você. Quem é esse, irmão? Espírito Santo de Deus mora dentro de você. O Espírito Santo não mora, irmãos, dentro dessas paredes. Imagina que chato. Ó, Espírito Santo, a gente está indo embora aqui, estamos saindo, apagando a luz, fica bem aí, hein? Já pensou se fosse assim? Ó, deixamos um pouquinho sujo aí, mas essa semana a gente vem limpar, tá? Desculpa. Já pensou se fosse assim? Não! Quando a gente sai, o Espírito vai com a gente. Quando a gente chega no trabalho, o Espírito Santo está lá.
Mas o que está acontecendo então, irmão? Muito entulho, muitas coisas que não nos deixam ouvir e perceber a voz do Espírito Santo que já está dentro de você, irmão. A voz de Deus está aí. E às vezes ele vem no sussurro, às vezes ele vem no que a gente pensa. Alguém já passou por isso? Ó? É coisa da minha cabeça. Já não veio assim? Sabe o que é? É o Espírito Santo. É Deus falando com você e você não está percebendo. Mas o que é mais fácil para a gente? Deixa eu perguntar para o pastor, deixa eu perguntar para aquele meu amigo que é mais crente, deixa eu falar com aquele que ora mais que eu. Quando Deus está dizendo aqui, eu falo com você, obedeça, ande nessa direção. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Ele está atrás de pessoas que sejam íntimos dele, irmão. Ele quer se relacionar a tal ponto, irmão, que a voz dele, e como eu vos falo aqui, não com essa voz rouca, mas como vocês estão me ouvindo, Deus vai falar com vocês, porque Ele já fala, é a gente que não ouve. Todos os dias Deus está falando, e a gente chama de sensação. Todo dia Ele fala, e a gente fala, é coisa da minha cabeça. Todo dia Ele fala, e a gente chama de um sexto sentido. O que o mundo chama de sexto sentido, irmão, nós chamamos de Espírito Santo de Deus. É Deus morando em você. Olha o privilégio, nessa época aqui, ó, antes de Jesus, o Espírito não morava em nenhum ser humano. Ele vinha sobre. Lembra lá em Sansão? Sansão, ele não vivia toda hora igual o Hércules, irmão. Não era toda hora que ele estava. Tanto é que, quando ele fala o segredo do cabelo, ele perde a força e perde os olhos, lembra? A Bíblia diz que, quando chegava a hora certa, vinha o Espírito Santo sobre ele. E o tomava. E ele fazia grandes feitos com a força. Agora, quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam com as portas fechadas. Jesus entra e diz, recebei o Espírito Santo de Deus. E assoprou. O que aconteceu ali? O novo nascimento. Que é diferente do batismo com o Espírito Santo. São duas coisas diferentes. O novo nascimento é a nova natureza, o Espírito habitando em nós, o Espírito nos direcionando. O dia que a palavra de Deus veio, você levantou a mão e disse, Senhor, me perdoa os pecados, eu te recebo como Senhor da minha vida. Ele veio morar em nós. E agora é Ele que tem que direcionar, e agora é Ele que vai dizer. Agora, como o apóstolo Paulo, a gente tem que falar, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Ele quer direcionar, mas aonde vai ter isso? Na intimidade. Pensa agora numa casa, irmão. Pensa agora em uma casa, aonde os moradores não se comunicam. Tem como prosperar essa casa? Pensa agora numa casa onde cada um fala uma coisa. A Bíblia diz que, Jesus disse, que casa dividida não subsiste, não fica em pé. Nós somos casa. O Espírito é um morador, é o que direciona. A pergunta é, você está ouvindo Ele, irmão? Você está dando ouvido a Ele? E deixa eu te dizer, talvez você diz assim, faz tempo que eu não ouço o pastor, faz tempo que eu não escuto o Espírito Santo de Deus. O que será que aconteceu? A Bíblia vai falar de algo que chama
cauterização da mente. O que é essa cauterização? O Espírito morando em nós fala uma vez e você não dá ouvido. Fala 2 vezes e você não dá ouvido. Fala 3 e você não deu ouvido. O que é cauterização? Cauterização é algo feito pelos médicos para sarar uma ferida. Pega um objeto quente e coloca sobre a ferida e queima a carne. E logo quando queima, vai arrancando um pedaço, sara, mas arranca um pedaço da consciência. Sabe o que é isso, irmão? Toda vez que a gente não vai dando ouvido para Deus, um pedaço da consciência vai saindo. Por isso a sensibilidade vai sendo perdida. Por isso a sensibilidade e a intimidade com Deus você diz, eu não ouço mais o Senhor. É claro, lá atrás Ele falou, você não deu ouvido. É claro, lá atrás o Espírito estava falando, não faz, não vai, não pega. E você vai deixando. Cauterizou. Mas nós lemos, continua aí o versículo 1. Ele faz a ferida, Ele permite a ferida. Mas Ele sara também, irmãos. Voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Esse aqui nos despedaçou, irmão. Mais à frente a gente vai ver que é com a palavra. A palavra vem nos dar um chacoalhão. A palavra vem e puxa a nossa orelha. A palavra vem e nos conscientiza. Mais especificamente, o povo de Israel estava destinado a ir para um cativeiro, ser escravo por 70 anos. Por quê? Porque foi idólatra, desobedeceu a Deus, se afastou dele. Mas o profeta Oséias está dizendo, se a gente voltar para o Senhor, ainda que tenha ferida, Ele vai sarar. Ainda que há muito tempo você parou de ouvir Deus, irmão, e está com a mente cauterizada, a palavra de Deus nessa noite diz, vai ser sarado, irmãos. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas, irmãos. Esse feriu aqui, irmão, ele permite a ferida. Lembra de Jó? Não foi o próprio Deus que feriu Jó. Ele permitiu que Jó fosse ferido, mas Ele que sarou Jó, irmãos. Versículo 2. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, Ele nos restaurará para que vivamos na sua presença. Isso aqui já está apontando para Jesus, irmão. Da ressurreição de Cristo. Isso aqui já está apontando para a obra de Jesus. Israel está perdendo o contato, Israel está perdendo a intimidade, mas através de Jesus, uma noiva santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro, se levantará através do 3º dia de Jesus. Somos nós, irmão. A Bíblia diz que aquele que aceita Jesus, lavou as suas vestes, no sangue do Cordeiro. Pensa agora, irmão, uma roupa branquinha, aí o Alex te chama para comer um açaí, irmão, e cai o açaí bem na sua roupa branquinha. Esquece, irmão, não há alvejante que limpe, não há. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus, que aos olhos humanos era para sujar, pelo contrário, purifica as nossas vestes, irmão. Através do sangue de Jesus, quem o aceita é limpo, revigorado, e agora vive diante dele. E aí a gente chegou no versículo 3, que é o foco da mensagem de hoje. Íntimos de Deus. Para de viver, irmãos, eu quero que você entenda isso. Para de viver da oração dos outros. Para de viver da intimidade dos outros.
eu vou ouvir a palavra para que Deus fale comigo. Não, irmão, vem diferente. Fala, Senhor, tudo que o Senhor tratou comigo na semana, confirma através da palavra. Fala comigo através da palavra, mas confirma o que eu já estou tratando com o Senhor durante toda a semana. Essa palavra, irmãos, semana passada eu falava com a Thaís sobre isso. Conheçamos o Senhor. Esta palavra, quando ela é usada, a primeira vez que aparece essa palavra conheceu, é lá em Gênesis 4, onde fala do relacionamento entre Adão e Eva. E ali, o conheceu é do relacionamento íntimo entre o casal. E é interessante que se você for na raiz, é a mesma palavra utilizada. É claro que Deus não está falando no teor sexual para nós, mas Ele está querendo que a gente entenda o teor íntimo com Ele. É comprovado pela ciência que quando um casal casado se relaciona intimamente, há troca de sangue. Por isso que tem doenças que são transmitidas através do ato íntimo. A troca de sangue. Você, como a palavra diz, se torna um com o seu parceiro, irmão. Você se torna um na intimidade, no leito, que Hebreus vai dizer que tem que ser sem mácula. Aqui é casal, aqui está falando homem e mulher, intimidade dos seres humanos. Mas Jesus usa a palavra, o profeta Oséias usa a mesma palavra para falar da intimidade que Deus deseja ter com a gente. Por quê? Porque Ele é o noivo e nós, como igreja, somos a noiva. E se somos a noiva, se somos casados, nós não podemos ser adúlteros, nós não podemos ser prostitutos. Nós temos um compromisso e devemos velar por ele. Por que não estamos ouvindo Deus? Porque talvez como Gomer, lembra, mulher de Oséias? Estamos adulterando também. Por que não estamos ouvindo Deus? Porque talvez como Gomer, estamos nos prostituindo, trocando a intimidade por pouca coisa. Mas nessa noite, o Senhor quer nos lembrar que o sangue dele nos purificou, irmão. Voltemos ao Senhor, conheçamos. Mas não para aí não, irmão. Olha que diz, há outras versões que diz, conheçamos e prossigamos, prossiga. Aqui a NVI diz, esforcemo-nos. Se esforce, irmão. Tem gente que está esperando todo dia Deus aparecer do céu, Deus mandar um pombo correio, mandar um raio, um trovão, se aparecer no nosso quarto. Deixa eu dizer, irmão, poucos vão ter essa bênção de ver um anjo, de ver Deus se materializar como Abraão teve, irmão, como Jacó lutou. Poucos vão ter, irmão. Nós vamos ter que acreditar sem ver, irmã Vânia. Nós vamos ter que acreditar sem palpar, sem apalpar, sem matéria alguma. Nós vamos precisar falar, sermos taxados de doido, sem ter a certeza que tem alguém ouvindo. E a maioria, deixa eu dizer, irmão, a maioria dos dias, nós vamos ter que orar sem querer mesmo. A maioria do dia, nós vamos falar e não vamos rupiar. Ai, estou todo rupiado aqui. Não vai ter isso, irmão. A maioria do dia não vai ter. Nós temos que ser sinceros, irmão. Tem dia que você não vai querer, não. Tem dia que a sua carne vai falar, dorme.
Descansa. Vai. É assim ou não é, irmão? Tem gente que fala, pastor, estou com uma luta para dormir, estou tendo insônia. Eu falo, vai ler um pouquinho a Bíblia, vai vir o sono na hora. É assim ou não é, irmão? Pensa num sonífero bom. É incrível, irmão. Você pega 5 minutos, você já está dormindo. Você acha que é à toa isso, irmão? Você acha que é coincidência? Sabe por quê? Porque crescer em intimidade dá trabalho. Se esforcem. Se esforcem. Aqui é igual a nós, maridos. A gente tem que se esforçar com a nossa esposa. Chega todo dia, já chega do trabalho, atribulado, com as lutas. É incrível, sentou na mesa. Mas falei com fulana, falei com ciclana. Ih, fulano está vivendo isso. Não sabe como é a vida, família pastoral, irmão. Olha, falei com essa, falei, amém, irmão, amém. Bênção. O que é isso? Quer atenção, quer ser ouvida. E o marido quer descansar, quer tomar seu banho, quer pegar o controle e ir para frente da TV. Num relacionamento também precisa ter esforço, irmão. Para que você possa conhecer alguém. Para que você possa sair daquela conversa de elevador, irmão. Tem crente que está anos na igreja, mas o único papo que ele tem com Deus é conversa de elevador. Como é conversa de elevador, irmão? Bom dia, ele lá, que às vezes nem responde, né? Deus dá bom dia e o crente responde, só se for para você. Mas será que vai chover? Será que vai fazer sol? Será que Lula vai ganhar de novo? Será que Bolsonaro volta? É nessas conversas que a gente está com Deus. Todo dia vai a Ele, Senhor, minha bênção não chegou ainda, minha bênção, não é nem bênção mais, até nas palavras está cortando, minha bênção não chegou ainda. O Senhor não curou, o Senhor ainda não me deixou rico, o Macedo falou que eu ia ter uma casona, o Macedo falou que eu ia ter um iate, não chegou ainda, Senhor. E a gente vai indo, dia após dia, querendo ser íntimo com esse tipo de conversa, irmão. Mas quem é íntimo não precisa nem falar, quando chega pelo olhar, pela postura, pelos olhos, você diz, você não está bem, né? Você não está bem, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Eu te conheço, não é assim? Poucos dias atrás, eu fui ministrar em Guarulhos, irmãos, e ali eu citei algo que me faz tremer, irmão. Quando eu estou lendo Apocalipse, e começa com as 7 cartas do Apocalipse, e a frase que Jesus mais repete lá, vocês lembram? Eu conheço as tuas obras. Se isso não faz crente tremer, irmão, quando eu leio aquilo, eu já tremo. Imagina agora, irmão Vânia. Porque em cima do púlpito, com o microfone na mão, eu posso transmitir uma aparência de piedade, aparência de homem de Deus, aparência de alguém que tem intimidade com Deus. A gente pode enganar bem, irmão. Não se iluda. Por isso, deixa eu te dizer, irmão, não se apegue ao pregador, seja ele quem for, se apegue à palavra, à mensagem. Porque pregadores
muitos caíram e muitos cairão quando aceitarem esse lugar para si. Mas a Bíblia diz aqui, o Paulo leu ontem, lembra? Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus não hão de passar. Pregadores passarão, mas a mensagem vai ficar. Por isso, eu tenho que crescer em intimidade, porque a Bíblia diz que Deus nos dá um dom, que esse dom você tinha que buscar, irmão. Era obrigação, é obrigação de todo crente ter esse dom. Qual é? Profecia. Olha, minha agenda vai ficar cheia. Dom da palavra. Qual que é o dom, irmão? Diga assim, ó, discernimento. Diga, discernimento. O que é discernimento? Discernir, interpretar, saber. Isso é discernir se algo é de Deus ou não. E só os íntimos sabem. A Bíblia diz que os que são espirituais discernem. Os que são espirituais discernem, interpretam, veem se são de Deus ou não. Sabe por quê, irmão? A gente já vai para o outro lado. A gente pensa que é pelo talento. Prega demais, deve ter Deus na vida. Profetiza demais, deve ser íntimo de Deus. Ora, jejua, nossa, ninguém faz como ele. Deve ser assim com o Senhor, ó. Aí Jesus disse assim, ó, no último dia, muitos dirão, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Aí Jesus vai dizer, afasta de mim, porque eu não vos conheço. Olha o conhecer aí agora. O que Jesus está falando? Eu não tive intimidade com vocês, vocês não estavam perto de mim. Era só o dom. Vocês pegaram o dom, e a Bíblia diz que Deus dá o dom sem arrependimento. Mas não usaram o dom para ser íntimo dele, irmão. É igual aqueles, e fica o alerta aqui, irmão. Se você quer ser levantado como um pregador da palavra de Deus, vá à Bíblia, não para tirar algo dela. Vá à Bíblia para ela tirar algo de você primeiro. Quero pregar, vou estudar, vou buscar. Irmão, vá primeiro para ela tirar algo de você. Porque aí a mensagem vai ter o poder de Deus. Vai surgir o efeito. Você quer crescer em intimidade com Deus, irmão? Você quer parar, você quer discernir? Se alguém subir aqui e dizer, Deus falou, e você está lá no banco e fala, não falou não. Todo mundo, aleluia, glória a Deus. E você é assim, tão mal aí, hein? O Wi-Fi está falhando. Acho que é 2G ainda. É de escada essa internet aí. Porque quando alguém levantar a mão, quando alguém der uma palavra e disser, receba aí, irmão, que Deus falou comigo, você vai falar, falou não. Ele está falando aqui comigo agora? Falou não. Íntimos de Deus. Pastor Russell Shedd foi um dos maiores teólogos. Era russo, Cauê? Ele era estrangeiro, né? Eu não lembro que nacionalidade ele era. Mas foi um dos maiores teólogos que pisou na nossa nação. Ajudou muito a crescer o estudo bíblico no nosso país. E certa feita eu ouvi um irmão contando um testemunho que viveu com ele. O pastor Shedd uma vez chamou ele para tirar um período de oração juntos. E ele estava acostumado a participar daquelas orações fervorosas, né? Onde os irmãos costumam até mudar a voz, né? Eu não conseguiria hoje, né? Sabe, aquela alteração, pensando que por muito falar, ou pela voz bonita que Deus vai ouvir.
Esse irmão estava acostumado a isso. E o pastor Shed chamou ele para o gabinete para orar junto. E ele falou que entrou e já estava esperando. O pastor Shed é homem de Deus, vai ser aquela oração fervorosa. E ele disse que eles entraram no gabinete. O pastor Shed se ajoelhou. E eles ficaram 2 horas de joelho. E o pastor Shed não abriu a boca e não falou uma palavra. Agora você imagina, alguém que está acostumado a movimento, a berrar, passar 2 horas, irmão, no silêncio. E quando terminou a oração, o pastor Shed se levantou e disse: amém, Senhor, eu vou obedecer. Ele se espantou. Ele falou: mas ele não abriu a boca, ele não falou nada. E aquilo ficou na cabeça dele. Eles foram almoçar e perguntou: pastor, tenho algo a te perguntar, porque eu estou acostumado com uma oração fervorosa, eu estou acostumado em falar, suar a camisa, tirar o terno, trocar a voz, e o senhor não abriu a boca, como? Ainda no final o senhor disse: tá bom, Senhor, eu obedeço. E ele falou: meu irmão, você vai à oração, você está indo sempre querendo falar a Deus o que Ele tem que fazer. Mas eu aprendi que oração é parar e ouvir o que Ele quer fazer. Oração, irmão, não é o tanto que você fala. Oração é o quanto Deus está falando. Sabe por quê? Muitas vezes as coisas não andam tão travadas, porque nós estamos indo a Deus já definidos com o que Ele quer falar. A gente já chega só com a lista, só, irmão. Ó, Senhor, então é aqui, ó. É isso, é isso, é isso, é isso. E Deus não tem nem tempo de falar, irmão. Oração não é isso. Oração é ouvir. Senhor, fala que o teu servo ouve. Quem falou isso? Samuel. Ainda criança. Tem crente igual Samuel, irmão. Lembra que eu falei de Ana aqui no começo? Ana entregou a Deus o filho. Ele foi morar dentro do templo. O sacerdote Eli é que comandava ali. E a Bíblia diz que a cama, o lugar que Samuel dormia, era próximo no lugar santo. E ele ouve por 3 vezes: Samuel, Samuel. 2 vezes ele vai até Eli. Eli, está me chamando? Ele pensou que era o sacerdote chamando ele. Tem crente que Deus está falando e a voz parece tão absurda que fala: não é Deus não, isso aí é loucura. Não conhece, não é íntimo. Na 2ª vez, ele vai até Eli e diz: Eli, você me chamou? Eli entendeu, Deus está falando com o menino. Há meninos de Deus aqui, irmãos, que Deus vai começar a falar em nome de Jesus, irmão. Eli dá um conselho que eu quero transmitir a você aqui nessa noite também, irmão. Eli diz assim: Samuel, quando você ouvir a voz de novo, faz o seguinte, diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mal sabia Eli que era condenação para a própria família, irmãos. Tem coisa que não vai ser agradável. Tem coisa que vai contra a tua vontade. Mas Deus está atrás aqui de pessoas, servos íntimos. Íntimos. Ainda que pareça absurdo, irmão, cresça no relacionamento com Deus. Deixa eu te dizer, irmão, procure um lugar sem acesso à internet, sem acesso às suas preocupações, sem acesso aos seus interesses, e comece tirando 5 minutos para o Senhor ali. Procure um lugar onde o WhatsApp não vai tocar, aonde a televisão não vai te incomodar, aonde ou o horário que as crianças estão dormindo. Por isso que alguns dizem aí que a madrugada a fila é menor. Fica uma dica aí. Na madrugada é aquela paz, irmão.
Por isso muitos irmãos preferem orar pela madrugada. Na madrugada é só você e Deus. Na madrugada você está ali. E você tem esse privilégio de dizer: Senhor, fala, que o teu servo, que a tua serva ouve. Deus quer aqui, irmão, levantar uma geração íntima de Deus. Deus quer que você volte a ser íntimo dele, irmão. Deus quer falar o teu coração. Deus quer falar a tua vida. Deus quer, irmão, falar, se revelar a você, a ponto que você não vai mais precisar de revelação dos outros, de oração dos outros. Deus quer te trazer a intimidade. E aqui, olha o que o versículo 3 diz aí, nós vamos precisar se esforçar. Se esforcem. Esforce-nos por conhecê-lo. Tão certo, olha só, se a gente se esforçar em conhecer a Deus, em ter essa intimidade, olha o que o profeta diz: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, irmão. Não importa quantas nuvens obscuras estiverem aqui, irmão, uma coisa é certa: o sol continua no mesmo lugar. Esses dias eu ouvi um testemunho, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que um dos dias mais difíceis da vida dele foi o dia que ele recebeu a notícia que o irmão dele faleceu, foi assassinado com tiros. E ele diz que ele estava em São Paulo, ele era o irmão do Espírito Santo, e ele entrou e o dia estava tribuloso, nuvens fechadas, que nem essa semana, irmão, foi terrível, não foi? Pelo menos 3 tênis meu molhou, irmão, que tribulação. Saindo na chuva, agora dá para ir, parou, a chuva só vem. Colocou o pé na rua, vem a água, irmão. Que tribulação. O pastor Hernandes diz que o tempo estava assim, e ele chorando, triste pelo irmão, entrou naquela aeronave e decolou de Congonhas em destino ao Espírito Santo. E ele diz que certo momento o avião rompeu. Observe isso aqui, o avião rompeu. As nuvens cinzas, as tempestades, ou a chuva, os raios, e quando rompeu essas nuvens, o sol estava lá, brilhando, resplandecendo. Pega agora esse avião como as nossas orações, como a nossa intimidade com Deus, está tudo fechado, é raio, é trovão, é relâmpago, mas enquanto nós estamos aqui crescendo em intimidade, orando, clamando, uma hora a oração rompe, irmão. Uma hora a oração rompe essas nuvens e tem uma palavra: o sol da justiça continua brilhando. É certo isso, irmão. Mas só olha só, vamos encerrar. Louvado seja Deus. Versículo 4. E ele fala ali sobre a sentença que ele iria trazer. Aí, nesse tempo, irmão, Israel estava dividido. Reino do norte, 10 tribos. Reino do sul, 2. Efraim é o reino do norte, com 10 tribos, é onde foi destruída. Eles ficaram ali, passaram, a Babilônia invadiu, a Síria invadiu, terrível, e Deus permitiu. E ele diz: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Judá é o reino do sul. Olha só, irmão, isso aqui me chamou a atenção, irmão.
esse finalzinho aqui, ó, isso traz um alerta a nós, porque muitas vezes nosso amor está sendo assim por Deus também. Ele é o sol da justiça, mas a gente diz que confia. Olha como estamos vivendo às vezes. O seu amor é como a neblina da manhã. Às vezes o nosso amor por Deus está sendo assim, irmão. Passageiro. Só traz uma brisa. Só vem na necessidade. Como o primeiro orvalho que logo evapora. Dá para ser íntimo assim de alguém, irmão? Dá para ser íntimo? Eu não sei os irmãos, mas às vezes aparece alguém que quando vem falar com você, parece que é íntimo, parece que há anos te conhece. Já aconteceu com você? A pessoa vem, abraça, e aí, tal. Você fica olhando assim, tudo bem, não tem como desenvolver. Você fica até tímido, porque, legal, tudo bem. Tem gente assim com Deus, irmão. Já chega querendo mostrar uma intimidade que não tem. É a neblina da manhã. A neblina da manhã não refresca o dia, é só aquele momento, é passageiro, é rapidinho. Como o primeiro orvalho, que logo, olha só o que o profeta diz, logo evapora. O que mais tem, irmãos, é pessoas sendo íntimas de Deus no problema. Aí é fácil, irmão. Quando vem um problema, cai aos pés do Senhor, clama, pede, chora, faz propósito, nunca jejuou. Quando está no problema, meu Deus do céu. Oh, como eu sou íntimo, eu jejuo. Aí Deus tira daquela situação. Nunca mais precisa jejuar mais não. Esse negócio aí é da lei. Já começa, já. Evapora. Passa. Sabe o que Deus está falando nos nossos corações aqui hoje, irmão? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Se esforcem, mas que a gente não seja como a neblina da manhã, e nem como o primeiro orvalho, irmão. Que a gente seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Versículo 5. Por isso eu despedacei, de novo ele fala, por meio dos meus profetas, eu os matei com as minhas palavras, com as palavras da minha boca, o meu juízo sairá como a alvorada, irmãos. Olha só, a palavra de Deus, ela pode dar vida, mas ela traz juízo também, irmãos. É o que Ele está fazendo com a gente, nos dando um chacoalhão para colocar no lugar. Versículo 6, Luiz. Pois eu desejo misericórdia, não sacrifício. Olha só agora de novo o conhecimento. Conhecimento de Deus, em vez de holocausto. O que é sacrifício aí, irmão? O que é holocausto? Holocausto é o que a gente conhece hoje como oferta. O povo pegava o animal, o melhor, o animal mais saudável e dizia, esse aqui é de Deus, eu vou oferecer para ele. Eu vou levar para o sacerdote vai sacrificar, eu estou oferecendo a Deus. Deus está dizendo assim, ó, eu não quero isso não, o que eu quero é ser íntimo de vocês. Eu não quero isso não, eu quero que vocês obedeçam, eu quero que vocês ouçam a minha voz, eu quero que vocês andem no que eu falo. Não adianta, irmão, não obedecer a Deus e depois trazer oferta, e depois dizer, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante. Deus está dizendo, eu quero é obediência. Ah, irmão, eu quero é que eu fale e vocês caminhem. Eu quero que vocês falem e vocês escutem. Não adianta ser como o pai ausente, irmão, que depois
quer resolver tudo dando presente para os filhos. Deus não é assim, irmão. Deus não é assim. Eu desejo misericórdia, não sacrifício. Conhecimento de Deus, em vez de holocausto. Sabe por que nós somos assim? E eu encerro aqui, versículo 7, Luiz. Mas eles, como? Quebraram a aliança, e ali me traíram. Nós desobedecemos, andamos longe da intimidade de Deus, quando nós deixamos a velha natureza falar mais alto. Adão aqui fala da nossa natureza caída, da nossa origem, no nosso pai Adão, os nossos desejos, as nossas vontades. Toda vez que a gente andar pela velha natureza, nós estaremos longe da intimidade de Deus. O que Adão fez para perder o relacionamento com Deus? Desobedeceu. Por isso Deus está dizendo aqui, irmão, quer crescer em intimidade comigo? Comece obedecendo nas pequenas coisas. A partir de hoje, irmão, eu já tenho adotado isso, mas eu vou adotar ainda mais, irmão. Quando tiver esse tipo de pergunta, pastor, posso isso? Pastor, posso aquilo? Só quer um aval, só quer uma carta assinada para pecar, que se der problema ele corre lá. O pastor falou que podia. Eu vou adotar, mas vai ser aqui uma linha que a Hag vai seguir, irmãos. Na nossa visão, a gente vai dizer o que Deus tem dito para você. O que Deus tem falado ao seu coração. Eu sei o que você quer a minha opinião perante a Bíblia? Eu vou te dar. Agora, o que Deus tem falado para você? Eu não vou dar cheque em branco para ninguém, irmão. E a teologia hoje, a teologia liberal, está dizendo assim, venha, fique como está, não mude. E eu ouvi esse tempo um pastor dizendo assim, eu fiquei com uma família estava querendo disciplinar a filha dele, por conta de algumas escolhas dela, e eu dispensei os pais e fiquei com a menina. Eu dei o aval para ela, pode ficar que aqui está tudo bem. Aqui você não vai ter isso não, irmão. Aqui nós vamos dizer o que Deus está falando com você. Isso agrada ao Senhor? Isso agrada a Ele? O que Ele está falando no seu coração? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não dê cheque em branco para ninguém. Não diga o que a Bíblia não diz. Não pregue o que a Bíblia não prega. Sabe o que a Bíblia prega? Que todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Não é exclusividade de pastor. O Espírito está aí. O que Ele tem dito para você? Quando você faz isso, você joga e lembra que a responsabilidade é individual. Quando a gente comparecer, a Bíblia diz assim, todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo, e cada um dará conta de si. No dia que aparecer lá, você não vai poder dizer, foi o pastor que liberou. Foi o pastor que falou que não tinha problema. Foi o pregador da internet, foi um vídeo que eu vi. Deus não vai aceitar essa desculpa, irmão. Sabe por quê? Porque um que é maior que o pregador habita dentro de você. Está dentro da tua vida. O que Ele tem dito, irmão? Íntimos de Deus, irmão.
Sabe o que eu estou sentindo falta, irmão? Sabe o que eu estou sentindo falta? De a gente chegar num culto e alguém chegar em você e dizer: olha, eu estava na madrugada e Deus me incomodou, não tirava você da cabeça, e Deus manda falar isso para você, e dentro de mim o Espírito está confirmando, é isso mesmo, porque Ele já está falando comigo. E só é íntimo de Deus, irmão. Só deixa a série, só deixa o celular, só deixa a televisão, irmão, aqueles que são íntimos de Deus e querem um tempo com Ele, que diz: eu deixo o bom pelo melhor. Só cresce em intimidade quem deixa o bom pelo melhor. Quer ter Cristo, irmão? Você quer ser íntimo de Deus, irmão? Você quer crescer em intimidade com Deus? Conheça, mas não para aí não, irmão. Prossiga, se esforce em conhecer a Deus. E como é isso? Palavra, oração, culto a Ele, intimidade no teu quarto. Esteja atento, irmão. Deus fala sempre e de diversas formas. Vamos orar, irmão. Se coloque em pé. Quebraram a aliança e ali me traíram. Esse homem é íntimo de Deus, irmão, Oséias. Porque eu pergunto, irmão, é qualquer um que faz isso? É qualquer um que assume uma mulher adúltera? É qualquer um que se casa com uma prostituta, irmão? Deus disse assim: Oséias, eu estou querendo mostrar para o povo como está o nosso relacionamento, e eu preciso que você se case com uma mulher adúltera. Se fosse hoje, a gente diria: é coisa da minha cabeça, ó, estou ficando doido. Mas aqueles que são íntimos, ainda que pareça loucura, irmão, obedece à voz de Deus. Ainda que pareça loucura, irmão, quando você menos esperar, o Espírito Santo vai ministrar o seu coração e vai falar assim, ó: tá vendo aquela pessoa sentada ali no metrô? Vai lá, fala com ela. Fala isso para ela. Ou talvez, não sei se os irmãos lembram, o podcast da irmã Suílis. Suílis, levanta agora, vai em tal rua, em tal casa, está tendo um velório lá, você vai lá e ora lá pelo morto que eu vou ressuscitar ele. E aí? Eu falo aqui, irmãos, sexta-feira nós estávamos nos velórios, a Daína até brincou com a Tiara: quer que o Felipe ore aqui? Eu falei: vocês também vão orar. Porque eu chego, irmãos, em velório, e eu estou perguntando para Deus, irmão: Senhor, é para eu orar para esse morto ressuscitar? É para eu orar para o Senhor fazer algo aqui? Como eu vou saber? Você vai saber, irmão. Quando for Deus falando, você vai saber. É inconfundível, irmão. O que você pode fazer é melhorar na intimidade, porque aí vai ficar cada vez mais fácil. No começo você ainda fica: será que é? Será que é Deus? Será que não? Você ainda... Mas quando você cresce em intimidade, você tem a certeza que é Ele. E quando você tem a certeza, você não vai ter vergonha de orar pelo morto. Você não vai ter vergonha de pôr a mão a alguém que está possesso, endemoniado, e orar por libertação. Você só vai, irmão, independente da sua personalidade. Mas para isso, você tem que ser íntimo.
íntimo, no Senhor. A ponto de falar como Paulo, irmão. Será que hoje a gente pode falar como ele? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. O que Paulo está dizendo é, eu e ele somos um. Eu e Cristo somos um. A ponto de alguém olhar e dizer, fala como Cristo, olha como Cristo, sentiu o próprio Jesus em você, irmão, porque você é tão íntimo dele, irmão, é descer do monte como Moisés, e a tua face brilhar, a tua face brilhar. E uma frase que meu pai sempre diz a nós aqui às terças-feiras, quem vem sabe, que os outros vendo em mim, te glorifiquem. Louvado seja Deus. Intimidade com Deus, irmão. Intimidade com Deus. Ser íntimo dele, irmão. Até que não haja mais em nós, irmão, nada da nossa velha natureza, nada dos nossos desejos. Conheçam. Feche seus olhos, fala com o Senhor. Pede ajuda, fala, Senhor, me ajuda a crescer em intimidade contigo. Me ajuda a crescer nesse relacionamento, Pai. Aonde eu vou observar quando a minha vida espiritual estiver carente, defeituosa, pendente. Me ajuda, Senhor, a ter essa intimidade, a ponto de não necessitar, Jesus, de profecias para continuar te servindo, revelações profetadas, bênçãos. A intimidade contigo vai ser tanto, Jesus, que eu não vou precisar de nada externo para continuar tendo a certeza que a tua mão está sobre mim, que a tua mão está sobre a minha casa, que a tua mão está sobre a minha vida, que a tua mão está sobre a minha história, que a tua mão está sobre o meu ministério, que a tua mão está sobre mim. Eu não vou precisar de nada externo para ter a certeza que eu estou caminhando sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, que o Senhor está em mim e operando através de mim. Oh Jesus, ajuda, Senhor, essa igreja a crescer em intimidade. Ajuda essa igreja a não depender de movimentos, não depender de homens, não depender da oração dos outros, não depender de campanhas, não depender de bênçãos, mas depender única e exclusivamente da intimidade contigo. Desejar e buscar isso. Que cada um de nós aqui entenda, Pai, que o Senhor está no silêncio do nosso quarto, no silêncio da madrugada, no silêncio de um momento contigo. A direção que tanto precisamos está na intimidade que não temos contigo.
Que possamos nos conscientizar, Pai, não ser como essa mulher adúltera, como essa mulher prostituta, Pai, mas sim andar de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Nos ajude, em nome de Jesus. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude a crescer na intimidade com Ele, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração, irmão? Aplauda ao Senhor Jesus essa noite, amém? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto, irmão. Que esta palavra queime no seu coração. Que você deseje crescer em intimidade com Deus. Sabe por quê, irmãos? Nos últimos dias, a Bíblia diz que surgirão falsos profetas. E se você não for íntimo de Deus, nós seremos enganados também, irmão. Nós também seremos enganados. Por isso, quando somos íntimos, não seremos enganados. Nessa oração final, nós vamos orar, irmão, pela irmã Maria. Não está muito bem, o Caio falou ontem que voltou a infecção de urina nela. E também a irmã do Caio, irmão, a Thaís. Ela há alguns dias vem sendo internada, está com febre e não descobrem, os médicos não descobrem o que ela tem. Vamos orar pela vida da Thaís, vamos pedir para que Deus coloque a mão e cure ela, que ponha a mão e descubra o que é, mas acima de tudo, que cure a vida da Thaís, em nome do Senhor Jesus. Ela está aguardando alguns exames, mas nós cremos que nós oramos aqui e Deus age lá sobre a vida da Thaís, amém, irmãos? Orando também pelo Felipe, mais uma vez, clamando, crendo no que Deus pode fazer. A mãe dele está vindo, a Santa está vindo, buscando, pedindo. Nós cremos, Santa, que Deus pode fazer em nome de Jesus, amém? Como o Fernando disse, o Gabriel que estava vindo, pedindo pela filha dele, que estava internada, passou por cirurgia no coração, recebeu alta no dia de ontem, irmão, para a glória de Deus, amém? Jesus é bom e continua fazendo. Então vamos continuar orando, clamando e pedindo o que o Senhor pode fazer. Esses são os avisos. Vamos orar, clamar, pedir para que o Senhor receba a nossa oração, receba o nosso clamor em nome de Jesus. Tiara, vem orar esse pedido de oração em nome de Jesus. Pai, eu venho me chegar diante de Ti nessa hora, Senhor, clamando primeiramente por misericórdia, Senhor. Misericórdia, Jesus, das nossas almas, da nossa pequenez, das nossas falhas, pelas vezes que não colocamos Você como primeiro lugar, não só a prioridade, mas como primeiro. Nos ajuda, nos fortalece, Senhor. Pai, eu venho agora Te apresentar esses pedidos de oração diante de Ti. Senhor, envia os Seus anjos lá de encontro à irmã Maria. Toca, Jesus, na saúde dela. Nós repreendemos toda infecção, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a Thaís também. Pai, o Senhor é o médico dos médicos e nós cremos que o Senhor tem poder para curar antes mesmo de um médico descobrir o que há ali. Entra, Senhor, com providência e visita ela, em nome de Jesus. Nós queremos Te louvar, Te agradecer, Pai, pela bênção, Pai, que o Senhor deu na vida daquela criança, Senhor, por ter alcançado a vida dela. Em nome de Jesus, completa a Tua obra naquela família, Senhor. Pai, visita o Felipe. Aquilo que nós não podemos fazer, o Teu Espírito Santo pode. Incomoda, Pai, o coração dele. Vai de encontro, confronta, Pai, que ele venha sentir necessidade de procurar a Tua presença. Em nome de Jesus. Pai, eu coloco também diante de Ti nessa hora a Edna. Visita, Senhor, a Edna, o Decinho, o Vinícius, todos, Pai, que ali perderam a avó esse final de semana. Sabemos que foi uma providência Sua, um momento Teu, nós entendemos, mas a dor da saudade fica. Vem com conforto, Espírito Santo, que seja um momento para eles Te conhecerem mais de perto. Em nome de Jesus, Pai.
Alcança, Senhor, a todos aqueles aos quais nós não sabemos da necessidade, mas o Senhor é onisciente. Visita, Pai, a cada um que está precisando do Teu socorro nesta hora. E entra, Pai, com provisão, para a glória do Teu nome. Eu te agradeço. Amém. Que a sua semana seja de bênção, de vitória, de intimidade com Deus. Que você volte a ouvir a voz de Deus, como há muito tempo não ouvia. Que Deus te dê direções novas, porque a partir de hoje a intimidade vai crescer, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus, esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Todos nós vamos dizer: Deus abençoe, uma boa semana.